Então hoje eu trouxe aqui a portaria interministerial 424 de 30 de dezembro de 2016. Essa portaria estabelece normas para a execução do estabelecido no decreto 6.170 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas das transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. Então, hoje nós vamos falar sobre essa portaria. Eu quero mostrá-la para vocês, eu quero falar de alguns pontos importantes dela e, se precisar, essa semana a gente fala mais um pouco dela ainda, porque ela é muito grande, não dá para a gente falar de uma vez todos os pontos importantes dessa portaria. Considerando que essa portaria, ela trata, é a principal legislação federal de convênios hoje, na atualidade, né? Ela já teve algumas atualizações, inclusive nós vamos falar também dessas atualizações aqui hoje, mas as atualizações que ela sofreu não veio revogando ela, e sim revogou alguns artigos, alguns parágrafos, alguma coisa dentro dela, mas não ela toda. Então ela está em vigor, né? A portaria mais atualizada que a gente tem de convênio, e a gente precisa estar atento ao que está escrito nela, a gente precisa conhecê-la, a gente precisa ler. Então essa portaria é muito importante, é a portaria interministerial 424 de 30 de dezembro de 2016. E onde que a gente pode encontrar? Se você jogar no Google, você vai encontrar com facilidade. Na plataforma Mais Brasil, você encontra lá em legislação, né? Quando você entrar em legislação, lá você tem portarias, e aí lá em portarias você encontra também. O artigo 1º, ele traz os conceitos, né, os principais conceitos de convênios que a gente precisa, que a gente utiliza na gestão de convênios. Então, nós já falamos sobre isso aqui. Aí hoje eu vou falar para vocês, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Então eu estou aqui compartilhando com vocês a portaria interministerial 424, né? Aqui como eu falei com vocês, no artigo 1º, esta portaria regula instrumentos de repasse celebrados pelos órgãos e entidades da administração pública com órgãos e entidades públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos, não é só município, né? Mas também com entidades privadas sem fins lucrativos para a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco, que envolva a transferência de recursos financeiros oriundos do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União. Parágrafo 1º, para efeitos dessa portaria, considera-se. E aqui tem vários conceitos utilizados na gestão de convênios. O que é acompanhamento, o que é beneficiários finais, bens remanescentes. Então esse artigo aqui, então ele fala sobre os conceitos. Então todo ele é sobre esses conceitos. Vamos falar aqui, por exemplo, o que é concedente. É órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos, verificação da conformidade financeira, acompanhamento da execução e avaliação do cumprimento do objeto do instrumento. Então, o concedente é quem repassa o recurso financeiro, é o órgão concedente, é o órgão que vai repassar o recurso financeiro, que vai normatizar, né? E que vai também verificar o cumprimento do objeto do instrumento, né, do convênio ou do contrato de repasse. Então, esse é o concedente. Quem é o conveniente? O conveniente é o município. Aqui também tem definição de conveniente. Contrato de repasse, instrumento administrativo de interesse recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal que atua como mandatário da União. Então, o contrato de repasse, ele é um convênio, sim, só que esse convênio, ele tem um intermédio, ele é executado por intermédio de um agente financeiro, processo por intermédio de uma instituição, um agente financeiro que atua como mandatária da União para fiscalização, para execução, no caso
dos convênios executados pela Caixa Econômica Federal. Então, ela é executada através de uma mandatária, que a mandatária aqui no caso é a Caixa Econômica Federal. Então, ele é chamado de contrato de repasse por quê? Porque ele tem o concedente e tem a mandatária. A mandatária, ela executa o convênio em nome do concedente. Então, por isso que chama-se contrato de repasse. Ok. No inciso 8º, está falando de contrato de prestação de serviço, CPS, instrumento jurídico que regula a prestação de serviço realizado pela mandatária a favor do concedente, que deve conter as atribuições delegadas, as limitações do mandato e a forma de remuneração do serviço. Então, eu fiz questão de mostrar esse aqui, por quê? Porque esse é um contrato que a mandatária faz com a concedente para prestar o serviço para concedente na execução dos convênios. Então, esse contrato de prestação de serviço aqui, ele é um contrato feito entre a mandatária e a concedente, que é o órgão repassador do recurso, para que a mandatária possa, em nome da concedente, executar o convênio, fazer todo o procedimento de execução do convênio junto ao município, né, ou ao órgão que recebeu o recurso. Consórcio público está aqui no nono, né, no inciso 9. Consórcio público, pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, na forma da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Então, se você quiser maiores informações sobre o que é consórcio público, é buscar nessa Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Mas aqui já falou que pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, por municípios ou estados, né, gente? Aí vem aqui no inciso 11, no inciso 10 está escrito: conveniente, órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, de qualquer esfera do governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administração pública federal pactua a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco por meio de convênios ou contrato de repasse. Aí aqui está falando o que é um conveniente. Está explicando. Então, assim, é um município, pode ser uma entidade sem fins lucrativos, pode ser um consórcio com o qual o governo federal pactua para formalização, para repasse de recursos. Isso é um conveniente. Aí o convênio, vamos ver o que é um convênio? Está aqui no inciso 11. Instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, para órgãos ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, consórcios públicos ou ainda entidades privadas sem fins lucrativos visando a execução de projeto ou atividade de interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Por que mútua cooperação? Porque o convênio, ele é de interesse de ambas as partes, então é de mútua cooperação, tanto do governo federal como de quem está recebendo. Então é uma parceria entre as partes para a execução de um bem comum, tá?